Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e essa será a nossa primeira aula da unidade 1. Vamos começar com o estudo das matrizes. Então, nós temos a primeira definição, que é a definição da matriz de ordem M por N. A matriz de ordem M por N, ela pode ser representada com esta notação que nós estamos vendo aqui. Nesta notação, nós temos uma distribuição de números organizados em linhas e colunas. Nós vamos ter um total de M linhas, começando aqui da primeira linha até a mésima linha, e um total de N colunas, começando aqui nesta primeira e seguindo até a coluna N. Os números que compõem uma matriz, que são representados por A, seguido dos subíndices I e J, se chamam elementos, termos ou entradas da matriz. E o conjunto de todas as matrizes de M linhas e N colunas vai ser representado com a notação M maiúsculo seguido do subíndice M por N. Outras duas notações interessantes que nós temos, uma delas é a iésima linha de A, que vai ser representado por um A maiúsculo seguido de um subíndice com I entre parênteses, e a jésima coluna de A, que é representada com a notação de A seguida de uma potência de J entre parênteses. Bom, então vamos ver alguns exemplos de matrizes. E aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem da matriz é 3 por 2. Aqui nós temos uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então, a ordem é 2 por 2. Aqui nós temos uma matriz de 1 linha e 4 colunas. Aqui uma matriz de 2 linhas e 1 coluna. Aqui é uma matriz de números complexos. Aqui também é uma matriz de números complexos. Aqui é uma matriz de 2 linhas e 1 coluna. Aqui é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Bom, vamos agora falar um pouco, vamos fazer um exemplo, onde nós vamos deduzir os elementos da matriz a partir de uma regra para os seus termos gerais, ou os seus elementos. Então, nós temos aqui, uma matriz A de 2 linhas e 3 colunas, cujos elementos obedecem esta condição, uma regra. O A e J é igual a I elevado a J, se o I é maior ou igual a J. Ou então, ele é igual a J menos I, se o I é menor do que o J. Com estas condições, nós vamos deduzir todos os valores dos elementos. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é a ordem da matriz. Então, nós temos aqui, que a matriz é de ordem 2 por 3. Então, você vai construir de maneira arbitrária, de maneira geral, todos os elementos da matriz. Então, elemento da primeira linha e primeira coluna, que é o A11, depois primeira linha e segunda coluna, que é o A12, primeira linha e terceira coluna, que é o A13, e continua assim na segunda linha. Vai só até o A13, só vai até a terceira coluna, porque nós temos 3 colunas. Agora, você vai passar para a segunda linha. Então, segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna, e segunda linha e terceira coluna. Quais são os valores que o I pode assumir? I é linha. Então, o I pode assumir os valores 1 e 2. Então, deixamos aqui. E o J pode assumir os valores 1, 2 e 3, que corresponde às colunas, certo? Então, nós vamos avaliar cada elemento. Então, começando aqui, o primeiro elemento é o A11. Nesse elemento, você vai observar, nesse primeiro elemento aqui, você vai observar o valor do I e o valor do J. E você vai comparar e observar que o I é igual ao J.
Nós temos aqui, vamos escrever de uma forma diferente as condições do enunciado do exercício, olha só. Para ficar mais claro, quais são os valores que o A e J pode assumir? Ele pode ser I elevado a J se I é maior ou igual a J, e pode ser J menos I se I é menor do que J. Comparando aqui nosso A11, você observa que o I é igual ao J, que é uma condição que está contemplada aqui. Quando você fala I, aqui você vai ler I maior ou igual a J. Vamos desmembrar essa condição. Aqui é a mesma coisa de você falar assim, I é maior ou I é igual ao J. Então, aqui está embutida duas condições, o igual e também o maior. E aqui o igual é o que está acontecendo. Então, quer dizer que o elemento A1 vai ter que obedecer essa regra do I elevado a J. Mas quem é I? I é 1. Por isso, nós colocamos isso aqui, ó, 1 elevado a 1, que o resultado foi exatamente 1, porque 1 elevado a 1 é 1. Agora, vamos passar para o segundo. A21. Vem aqui no A21 e observe que o I vale 2 e o J vale 1. E venha aqui nas condições e avalie. Então, nós estamos ainda na primeira condição, que o I é maior do que o J, então também vamos colocar I elevado a J. Então, I elevado a J é a mesma coisa de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Muito bem. Vai observando aqui, ó, os elementos que nós estamos construindo. Então, nós já deduzimos o A1 e já deduzimos o A21. Agora, vamos deduzir o A12, que é esse próximo. Aqui tem outro errinho de digitação, mas vou mostrar para vocês. Agora, o próximo é o A12. Ah, não é erro de digitação, não. É a regra que mudou, desculpa. A12. A12, o I vale 1 e o J vale 2. Observando aqui, nós vamos deduzir que o I é menor do que J. I menor do que J está contemplado nessa segunda condição. O J, então eu tenho que fazer J menos I. Como J é 2 e o I é 1, você vai fazer 2 menos 1, que deu 1. Então, aqui está o elemento. Esse aqui, certo? Próximo elemento é o A22, onde o I é igual ao J, vai ser a primeira condição, que nós vamos colocar 2 elevado a 2, que deu 4. Próximo elemento é o A13, I é 1 e 3 é J, I é menor do que J. Então, nós estamos agora com J menos I. Então, 3 menos 1, que é 2. E aqui está o elemento. E o próximo, o último, é o A23, onde o I é 2 e o J é 3. Então, I é 2, J é 3, I é menor do que J. I é menor que J, então vai fazer J menos I. 3 menos 2, que é 1, que está aqui, certo? Então, é só a gente avaliar direitinho, analisar cuidadosamente, que a gente consegue encontrar aí todos os elementos da matriz. Bom, seguindo com nossa aula, vamos ver quando duas matrizes são iguais. Elas são iguais, primeiramente, se possuem a mesma ordem e se seus elementos correspondentes são iguais. Vamos aplicar este conceito num exemplo. Aqui nós queremos encontrar, no exemplo 1.4, os valores de x e y que atendam esta igualdade de matrizes. Você pode observar que os elementos da primeira linha e segunda coluna são iguais, o da segunda linha e primeira coluna já são iguais, e nós vamos impor a condição, então, no elemento
da primeira linha, primeira coluna, que vai ficar x mais y é igual a 0. E o da segunda linha e segunda coluna, que é o 2x menos 3y é igual a 1. Isso dá origem a um sistema que nós vamos resolver seguindo algum dos métodos que vocês já trazem de conhecimento do ensino médio. Aqui nós vamos fazer a adição de equações. Observando as duas equações, nós escolhemos cancelar o y. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por 3 e nós teremos 3x mais 3y é igual a 0. Em seguida, nós vamos somar as duas equações termo a termo e nós vamos ficar com 5x, vamos somar aqui, ó. E nós vamos ficar com 5x mais 0 é igual a 1. Então, 5x é igual a 1. E agora nós vamos isolar o x. Eu vou ficar fazendo alguns lembretes com vocês aqui nessas primeiras aulas, tá certo? Bom, quero isolar o x. Nós vamos pensar sempre na operação inversa. Então, eu tenho aqui, ó, 5x é igual a 1. Eu quero isolar o x. Então, observa como o 5 está atuando no primeiro membro. Ele está multiplicando o x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vai para o segundo membro sempre com a operação inversa. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de isolar o x para vocês relembrarem. Suponha que a gente tivesse assim, ó. Suponha que fosse x mais 5 é igual a 1 e você quer isolar o x. Então, como que o 5 está atuando no primeiro membro? É uma soma, né? Mais 5. Então, ele vai para o segundo membro, menos 5. E se fosse x menos 5 é igual a 1? Agora, ele é menos 5, então ele vai com a operação inversa, vai mais 5. E se fosse uma divisão, x sobre 5 é igual a 1, ele está dividindo, então ele vai para o segundo membro multiplicando 1 vezes 5, certo? Tudo bem? Bom, então, relembramos isso, agora que você... Então, vou apagar esses exemplos aqui. Não vou apagar não, deixa aqui como lembrete para vocês. Se tiver alguma dúvida, voltem aqui e observem. Não faz parte desse exercício, tá? Isso aqui eu vou colocar um asterisco aqui, tá certo? Vocês vão lembrar depois. Bom, então eu encontrei a incógnita x. Agora, quando você encontra uma das incógnitas, eu tô falando aqui incógnitas, mas o nome também pode ser variável, tá certo? Vocês podem usar qualquer um desses dois nomes. Eu vou ficar repetindo muito esse nome incógnita, tá? Você vai agora escolher uma das equações. Tem um errinho de digitação aqui, ó, que é um 0. Nós escolhemos a primeira, x mais y é igual a 0. E agora você vai isolar a incógnita que está faltando. Então, nessa equação, x mais y é igual a 0, vamos isolar o y. Como que o x está atuando no primeiro membro? Está somando. Então, ele vai para o segundo membro subtraindo. Então, vai ficar 0 menos x. Só que o 0 eu posso descartar. Então, vai ficar menos x. E o x eu já conheço. Então, eu vou apenas substituir. Então, eu achei o valor de y, que é o menos 1 sobre 5. Então, nós temos x e temos y. Esse quadradinho que eu coloquei aqui é sempre no final da resolução. Você pode observar que alguns livros, eles trazem uma marquinha, um quadradinho fechado como esse, ou um quadradinho aberto, ou um códigozinho assim, ó, como queríamos demonstrar. Eu vou usar sempre o quadradinho fechado, tá? Mas às vezes eu esqueço de colocar, tudo bem? Bom, continuando. Agora, nós vamos falar das matrizes retangulares e quadradas. A matriz vai se chamar retangular quando o número de linhas for diferente do número de colunas, ou seja, o m é diferente do n. E vai ser quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, quando o m é igual ao n. Naqueles exemplos que nós vimos anteriormente, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, esta matriz A é retangular,
A matriz C também é retangular e a D também, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Mas a letra B e a letra E são matrizes quadradas, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Voltando, agora a definição 1.3 vai falar para a gente o que é uma matriz, o que é a diagonal principal. Então, e o que é a diagonal secundária. Quando a matriz é quadrada, nós podemos imaginar aqui duas diagonais, duas retas, que são chamadas de diagonais. Então, os elementos que correspondem ao A11, A22 e ANN, que são esses elementos aqui, são chamados de diagonal principal, compõem a diagonal principal. E os outros elementos que estão neste sentido aqui vão compor o que a gente chama de diagonal secundária, tá certo? Eu já aproveitei e já falei até esse exemplo, né? Então, os elementos da diagonal principal desse exemplo são o -3 e o 4, e os da diagonal secundária são o 2 e o 5. Ok. Continuando, nós temos agora uma matriz chamada de nula. A matriz nula é aquela onde todos os elementos são iguais a zero. Elas podem ser quadradas ou retangulares, como nós podemos ver aqui nesse exemplo. Quando nós temos uma matriz nula, nós podemos denotá-la com a letra O maiúsculo, seguido da ordem. Então, aqui, ó, OM por N, como nesse primeiro exemplo aqui, O3 por 2. Agora, quando a matriz for quadrada, nós podemos colocar apenas um número. Então, ON. Então, aqui, O2 representa a matriz nula de ordem 2. Mas O2 por 2 não é errado, porque o 2 por 2 também representa a ordem, ok? Bom, aqui nós temos uma matriz coluna. A matriz coluna é aquela que tem apenas uma coluna. Então, aqui nós vamos ter M linhas e uma coluna. E nós temos também a matriz linha, que é aquela que possui apenas uma linha. A notação, então, é matriz que pertence ao conjunto M1 por N, uma linha e N colunas. E essa notação aqui para a matriz coluna, ela é importante e serve para denotar os elementos do conjunto Rn. Rn é um conjunto formado por produtos cartesianos do conjunto dos reais. Como que é isso? Eu vou colocar só dois aqui, R cartesiano R. R cartesiano R, nós vamos denotar, nós podemos escrever R2. R2 nada mais é que o plano cartesiano XY, cujos elementos são pares ordenados. Ou seja, vamos colocar aqui, por exemplo, AB. Então, eu vou chamar esse elementozinho aqui de elemento V. Então, eu posso escrever esse elemento V, como vocês já viram lá no ensino médio, para ordenado AB, mas eu também posso escrever como matriz AB. Essas duas notações guardam a mesma informação. Então, aqui a informação é o que é o relevante. Então, como que eu guardo essa informação? Eu posso guardar em forma de parênteses ou posso guardar em forma de matrizes. Aqui nós estamos utilizando N linhas. Então, aqui no exemplo particular que eu estou mostrando, tem apenas duas linhas, mas vale para N, como você pode ver aqui nessa notação e nesse parêntese aqui também. É muito comum a gente denotar os elementos do Rn com essa seta em cima, mas tem livros que não colocam essa seta, também é uma questão de notação. Aqui no nosso material, nós vamos escrever sempre com a seta. Então, sempre que a matriz for coluna,
nós podemos substituir essa letrinha A maiúsculo da matriz, por exemplo, por um Azinho com uma seta, certo? Isso vai se tornar mais comum no decorrer do nosso estudo, tá bem? Bom, da mesma forma que nós definimos a igualdade de matrizes ali atrás, a igualdade desses elementos do Rn ou das matrizes colunas vai acontecer, a igualdade do x e do y, que eu vou chamar de vetores. Vetores x e y serão iguais se seus elementos correspondentes são iguais. Então, olha só, esse vetor x é igual ao vetor y, ou essa matriz é igual a essa, se o xi é igual ao yi, ok? Bom, aqui nós temos uma sequência de exercícios para vocês praticarem tudo que a gente estudou aí na seção 1.1. E agora nós vamos seguir para a seção 1.3, onde nós vamos trabalhar apenas com as matrizes quadradas. Bom, então começando aqui, uma matriz quadrada, ela vai se chamar matriz diagonal se os elementos A e J forem todos iguais a zero quando I é diferente de J. Então, vamos entender isso aqui, ó. Quando eu falo I diferente de J, eu estou mencionando todos os elementos que não estão na diagonal principal. Eu estou excluindo apenas os casos onde I é igual a J. Então, uma matriz é diagonal se quando você excluir a diagonal principal, vamos falar novamente, uma matriz é diagonal se os elementos, com exceção da diagonal principal, são todos iguais a zero. Mas só que não importa o que acontece com a diagonal principal, porque aqui na definição não fala nada a respeito do I ser igual a J. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, onde no terceiro exemplo, os elementos da diagonal principal são todos iguais a zero. Mas o importante para ser classificado como matriz diagonal é que os elementos que não fazem parte da diagonal principal sejam nulos. Se isso acontecer, já é classificado como matriz diagonal, independente do que acontece na diagonal principal, certo? Bom, muito bem. Continuando, uma matriz ela se chama identidade quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os que não estão na diagonal principal são todos iguais a 0. Então, aqui você vai observar que a matriz é a identidade, primeiramente, se ela for uma matriz diagonal com elementos iguais a 1 na diagonal principal. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, aqui nós temos matriz diagonal com diagonal principal igual a 1, matriz diagonal com elementos da diagonal principal iguais a 1, e aqui matriz diagonal com elementos da diagonal principal todos iguais a 1. Quando é que a matriz é simétrica? Ela vai ser simétrica quando o elemento A e J é igual ao elemento AJI. O que quer dizer isso? Quando você observa uma matriz, vamos pegar aqui os próprios exemplos, tá? Esse elemento aqui é o A12 e esse que está aqui embaixo é o A21. A diagonal principal, ela forma como um espelho e tudo que está acima dela tem que se repetir embaixo. Do que está abaixo tem que ser igual ao que está acima. Então, quando isso acontece, a matriz vai ganhar o nome de matriz simétrica. Observe esse outro exemplo aqui, da letra B. Vamos destacar a diagonal principal e observe a correspondência entre os elementos abaixo e acima da diagonal principal. Os elementos que são iguais são os que estão na forma
AIJ igual a AJI. Vamos pegar esse 5 aqui? Esse 5 está na segunda linha, terceira coluna. E esse 5 está na terceira linha e segunda coluna. Observa agora o terceiro exemplo. Aqui está a diagonal principal. E tudo que está acima da diagonal principal, os elementos que estão acima da diagonal principal, se correspondem, são iguais aos elementos correspondentes aqui abaixo da diagonal principal, certo? Bom, temos também uma matriz chamada de antissimétrica. É parecido com a anterior, mas agora os elementos correspondentes precisam mudar de sinal. Ou seja, o AIJ tem que ser igual ao AJI. Então, olha só aqui os exemplos. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui nesse teorema. Neste caso da matriz antissimétrica, os elementos da diagonal principal devem ser todos iguais a zero, porque nesta condição aqui, ó, AIJ ser igual a menos AJI, o que acontece quando I é igual ao J? Então, se fosse AII, AII é igual a menos AII. Então, um elemento é igual ao seu oposto apenas se o elemento for o próprio zero. Então, quando a matriz é antissimétrica, a única possibilidade é que os elementos da diagonal principal sejam todos iguais a zero. Agora, vamos avaliar os demais elementos, que também é uma condição necessária para ser classificado como antissimétrica, que é essa condição aqui, ó. Os elementos em simetria devem ter sinais opostos. Então, aqui, ó, o elemento A12 e o elemento A21 têm sinais opostos. Vamos para a letra B. Observem. Aqui o elemento, esse menos 2 e 2, 3 e menos 3, 0 e 0. E a letra C, todos iguais a zero, então o zero, como não tem sinal, né? Observe que a matriz nula, ela se encaixa em ela vai ganhar várias nomenclaturas. Nós já vimos que ela é uma matriz nula, e já vimos que ela é uma matriz antissimétrica, e aqui anteriormente, ela também poderia ser uma matriz simétrica. Vamos falar mais um pouquinho aqui da matriz simétrica? Note que aqui na matriz simétrica, não importa o que acontece na diagonal principal, porque a condição AIJ ser igual a AJI é satisfeita por qualquer número, tanto faz se é negativo ou positivo, ou nulo, tá? Então, 1 é igual a 1, menos 2 é igual a menos 2, e poderia ser tudo zero também, que poderia ainda ser classificado como matriz simétrica. Bom, continuando, temos agora uma matriz triangular superior. Uma matriz triangular superior, uma matriz se chama triangular superior se o A e J é igual a zero para I maior do que J. Então, I é linha, né? Então, quando o número I é maior do que o J, o valor do elemento tem que ser zero. Vamos observar esse primeiro exemplo aqui, tá? Na diagonal, o I é sempre igual ao J. Acima da diagonal, esse I, vamos observar aqui eu estou primeira linha e segunda coluna, né? Então, acima da diagonal, o I é sempre menor do que J, e abaixo da diagonal, o I é sempre maior do que J. Observe esse zero, segunda linha, primeira coluna. Então, ó, quando I é maior do que J, o valor do elemento tem que ser zero. Então, quer dizer que sempre abaixo da diagonal, tudo tem que ser zero. E não importa o que acontece acima, só importa o que acontece abaixo. Aqui nesse primeiro exemplo, acima, nós temos o número 2, aqui nós temos números não nulos e número 0, e aqui tudo é zero. Reforçando, nós vamos classificar como triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal forem zero, todos nulos, certo? Agora temos também a matriz triangular inferior. Triangular, ela se classifica como triangular inferior
se os elementos são todos iguais a zero quando I é menor do que J. Bom, como nós vimos ali atrás, o I é menor que J acima da diagonal principal. Então, observem aqui, ó, que agora todos os exemplos têm elementos iguais a zero acima da diagonal principal. E não importa o que acontece na própria diagonal e abaixo da diagonal. Bom, então pratiquem o que nós vimos até agora, aqui com os exercícios da seção 1.4. E nós vamos seguir agora com as operações com matrizes. Então, aqui ó, na seção 1.5, nós vamos dividir em subseções. 1.5.1, onde nós vamos falar de adição de matrizes. Aqui na adição, como é que nós vamos somar duas matrizes? A soma de matrizes, a soma de A mais B, que dá origem a essa notação A mais B, vai possuir elementos A mais B e J formados com a soma dos elementos A e J com o B e J. Resumindo, com outras palavras, a soma de duas matrizes se dá somando os elementos correspondentes. Então, A mais B, nós vamos somar da seguinte forma: 1 mais 0, 2 mais 1, 1 mais menos 2, primeira linha. Segunda linha, 0 mais 2, 1 mais 4, 2 mais 7. E você vai efetuar o cálculo e temos aqui a adição de A mais B. Existem algumas propriedades para a adição de matrizes. São parecidas com as propriedades de números reais e complexos. Então, olha só. A adição é comutativa. O que significa isso? Tanto faz quem vai vir primeiro. Você pode colocar os elementos do A primeiro ou os do B, que você vai ter o mesmo resultado. A adição é associativa. Se você pode somar 3 ou mais matrizes e tanto faz a ordem que você vai colocar. Então, eu posso efetuar a soma do B com o C primeiro e depois somar com o A, mas eu também posso somar o A com o B primeiro e o resultado somar com o C. A adição possui um elemento neutro, quer dizer o quê? Que existe uma matriz que nós vamos chamar de O, chamada de matriz nula, que quando você soma essa matriz com A, o resultado é a própria matriz A, não altera a matriz A. É chamada de elemento neutro ou matriz nula. O conjunto das matrizes possui uma oposta, quer dizer, toda matriz A possui uma matriz oposta. O que tem que ser satisfeito para que a matriz ganhe o nome de oposta? Então, dado uma matriz A matriz oposta é o menos A, se quando você somar A com menos A, você encontrar a matriz nula. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Suponha que a matriz A seja 1, 2, 0, 3. Vou colocar um negativo aqui para melhorar. 1, 2, 0, menos 3. Quem que é a matriz oposta? Que eu vou chamar de menos A. Menos A vai ser menos 1, 0, menos 2 e 3. Por quê? Porque quando você somar esses dois, A mais menos A adição não é feita somando os elementos correspondentes? Então, vai ficar 1 mais menos 1, que dá 0. 2 mais menos 2, que dá 0. 0 mais 0 é o próprio 0 e menos 3 mais 3 é 0. Então, você chegou na matriz nula. Então, a matriz oposta, resumindo, é sempre trocar os sinais da matriz dada, tá certo? Esta condição aqui, essa propriedade 4, ela vai dar origem à subtração de matrizes, da seguinte maneira, olha só. Nós podemos escrever A mais menos B simplesmente como sendo A menos B. E nós vamos chamar isso de subtração de A e B. Os elementos desta matriz A menos B vão ser sempre A e J menos B e J. E quando você tiver a própria matriz A menos A, você vai dar origem à matriz nula.
A menos A é igual a matriz nula, como nós fizemos aqui, certo? Esta propriedade também é utilizada para você encontrar uma matriz em uma equação, como se fosse uma incógnita. Então, aqui nós temos 3 matrizes, onde x é uma matriz desconhecida. E você quer encontrar, isolar o x nesta equação. Para isso, eu preciso cancelar esse A. Eu vou isolar o x, como se fosse uma equação de números reais. Então, da mesma forma que acontecia lá nos números reais, vamos supor que isso aqui seja números reais. Se fosse números reais, você estaria com essa equação, x mais a igual a b, e você quer isolar o x. Como eu já mostrei para vocês ali atrás, o a que está somando, ele vai com a operação inversa para o segundo membro, vai ficar b menos a. Como que eu chego nesta equação, x igual a b menos a? Aqui por trás, fica subentendido que você está acrescentando o elemento oposto menos a em ambos os membros. Então, ficaria assim, ó, a menos a, que é o número 0, e x mais 0 é igual a x. Então, ficaria x é igual a b menos a, porque isso aqui vai dar 0. E no segundo membro ficou b menos a. Com as matrizes, funciona da mesma forma. Então, olha só, com as matrizes aqui, você quer isolar o x. Então, você vai somar em ambos os membros a matriz menos a. Então, ó, acrescentamos menos a no primeiro membro e no segundo membro. Aqui no primeiro membro, quando você tem aqui, ó, a menos a, ó, aqui é uma equação, se e somente se esse símbolo aqui, ó, é como se fosse uma implicação, só que tá com a setinha para os dois lados, é porque se você ler da direita para a esquerda, continua válido, e da esquerda para a direita também, tá? É um símbolo muito importante na matemática. Então, dessa primeira para essa segunda, o que foi feito foi acrescentar esse menos a em ambos os membros, certo? Agora, dessa segunda para essa terceira, a gente efetuou esse cálculo aqui, ó. A menos A é matriz nula, pela propriedade que nós vimos ali atrás. Agora, dessa terceira para essa quarta, o que foi feito foi somar o x com a matriz nula, usando a propriedade que a gente viu aqui, ó, do elemento neutro. A mais matriz nula é sempre igual a A. Então, aqui, x mais matriz nula é o próprio x. E com isso você consegue isolar o b, consegue isolar o x. Então, resumindo, tá com a equação com matrizes, você vai sempre lembrar das propriedades e eu já posso escrever diretamente x é igual a b menos a, porque agora você conhece as propriedades, tá certo? Eu posso passar dessa primeira equação para essa última aqui automaticamente. Vamos resolver o exemplo, então, 1.15. Então, olha só. Deixa eu apagar um pouco aqui para melhorar para vocês. Então, olha só. Aqui no exemplo 1.15, nós temos 3 matrizes e nós queremos encontrar a matriz x nessa equação. Eu quero isolar o x. Eu tenho a matriz A no primeiro membro e também tenho a matriz B. Todas as duas estão somando. Lembrando que podia ser uma subtração, tá? Para melhorar esse exemplo, eu poderia usar aqui um negativo no lugar desse mais, para mostrar para vocês. Aí, como que ficaria se fosse um menos aqui? Se você fosse isolar, deixa eu escrever aqui embaixo. Se fosse A mais X menos B é igual a C, como que ficaria? Ficaria X é igual, no segundo membro tem o C, esse A tem sinalzinho positivo, então ele vai para o segundo membro negativo. O B tem sinalzinho negativo, então ele vai positivo. Ficaria assim, certo? Então, seria aqui um novo exemplo. Mas vamos voltar para o exemplo que foi proposto aqui para vocês. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos A mais X mais B. Você vai isolar o X. Então, nós vamos ficar com C menos A menos B. Então, aqui está a matriz C, que foi dada
A matriz A você vai substituir, a matriz B vai substituir também. E agora você vai efetuar os cálculos de acordo com os sinais que estão aqui. Então, eu vou ficar com menos 1, esse menos com esse 1, esse menos com esse 7. Vou pegar agora esse último, o elemento que está aqui, ó, na segunda linha, segunda coluna, ó. 1 menos 4. Lembre-se de abrir um parêntese aqui, ó, porque o elemento já é negativo. Esse menos de fora, então, ele vai atuar nesse sinal. Mesma coisa aqui, ó, menos 2. Menos 4 é mais 4. Então, esse cálculo aqui desse elemento, ó, como que ele é? Ele é 1 mais 4 mais 2. Então, 1 mais 4, 5 mais 2, 7. Vamos tomar sempre cuidado aí com os sinais. Bom, próximo tópico é a multiplicação por escalar. Então, nós temos uma matriz de ordem m por n e um escalar. Aqui, eu coloquei complexo porque o complexo já contém os reais, tá? A multiplicação de K por A, que vai ser denotado por K vezes A, é a matriz com elementos K vezes A e J. Ou seja, multiplicar um escalar por uma matriz é multiplicar o escalar em todos os elementos da matriz. Olha o exemplo 1.16. Eu tenho a matriz A e nós queremos calcular 3 vezes A. Então, 3 vezes A é o número 3 que multiplica todos os elementos da matriz. Então, 3 vezes 1, depois 3 vezes 0, 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes menos 1 e 3 vezes 5. E aqui está a matriz 3A. Próximo exemplo, eu tenho a matriz A e nós queremos calcular menos 2A. Agora, o menos 2 que multiplica a matriz. Então, menos 2 vezes a matriz. Aqui nós já fizemos direto, ó, mostrando para vocês que não precisa deixar indicado o produto como nós fizemos no caso anterior. Isso pode ser feito de forma imediata, ó. Menos 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 3, lembrando de obedecer a regrinha dos sinais, ó, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Vamos relembrar essas regrinhas de sinais da multiplicação? Então, na multiplicação, quando você tem negativo multiplicado com negativo, o resultado é sempre positivo. Positivo multiplicado com positivo, o resultado é sempre positivo. E sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, resumindo, sinais diferentes, resultado é negativo. Sinais iguais, resultado é positivo. Essa regra também vale para divisão, tá? Se fosse, ao invés de multiplicação, se fosse divisão, a regra é a mesma, tá certo? Bom, quais são as propriedades que nós temos em relação à multiplicação de escalar por matriz, ou matriz por escalar? Multiplicando 2 escalares pela matriz, não importa a ordem que você multiplica os escalares. Olha, você pode multiplicar os dois números de uma vez e o resultado multiplicar por A, ou pode multiplicar um número pela matriz A e o resultado multiplicar pelo segundo escalar, que é o K1. E se eu tenho uma soma multiplicando uma matriz? Você pode multiplicar o primeiro número pela matriz, o segundo número pela matriz e somar os resultados. E se a soma for nas matrizes? Você pode multiplicar o escalar na primeira matriz, o escalar na segunda matriz e somar os resultados. E se o escalar for o número 1? Nesse caso, o resultado não vai ser alterado, vai continuar sendo matriz A, certo? Observe que, considerando a multiplicação por escalar, quando a notação menos A, ela pode ser interpretada como sendo menos 1 vezes A. Esse menos A que é o elemento oposto da matriz A, você lembra ali atrás que a gente falou que a adição tem um elemento oposto, toda matriz tem um elemento oposto? Então, essa menos A pode ser interpretada como menos 1 vezes A.
Então, dessa forma, toda vez que você tiver uma matriz, o elemento oposto é só pegar o menos 1 e multiplicar pelos elementos da matriz. Bom, continuando. Aqui eu chamei a atenção de você, eu coloquei uma observação que o resultado desses teoremas, aqui os números eles estão, eu acho que um pouquinho alterado. Esse 1.2 é o teorema que a gente viu sobre a adição de matrizes. Vou voltar aqui para vocês olharem. As propriedades da adição. Esse segundo que está sendo mencionado aqui, volta, é o 1.3, saiu como sendo 1.14. É 1.3, que são as propriedades da multiplicação por escalar. Esses dois conjuntos de resultados, a junção desses resultados, garantem que o conjunto das matrizes ganhe o nome de espaço vetorial, que é um tópico que vocês vão estudar em álgebra linear, que é um assunto bem importante lá, tá certo? Bom, continuando com as nossas operações, vamos falar agora de multiplicação de matrizes. Bom, aqui nós temos algumas exceções, alguns casos que devem ser considerados. A multiplicação de matrizes ela não pode ser efetuada para qualquer matriz. Então, nós temos aqui, ó, uma matriz A de ordem M por R vai ser multiplicada pela matriz B de ordem R por N. O que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Se essa condição não for satisfeita, eu não posso efetuar a multiplicação e ela não vai existir. Então, a multiplicação só vai existir para as matrizes que tenham essa condição satisfeita inicialmente. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da primeira matriz. A multiplicação de A por B vai ser denotada com o símbolo AB. Os elementos serão AB e J, que são dados por essa fórmula. Que fórmula que é essa? Olha, AI1 mais B1J, A12 mais B2J, até A1R mais BRJ. Vamos olhar esse gráfico aqui, esse diagrama, para ficar mais fácil a gente compreender a definição. Aqui eu destaquei a linha, esse elemento aqui não é o elemento da linha I e coluna J, da matriz AB, produto. Esse elemento ele é obtido multiplicando os elementos da linha I da primeira matriz, que é a matriz A. Eu vou destacar aqui. Aqui nós temos, então, os elementos da linha I. E aqui nós temos os elementos da coluna J. Então, a segunda matriz, que é a matriz B, nós vamos sempre olhar para as colunas. Este cálculo que nós estamos vendo aqui, que envolve multiplicação e soma, ele é comumente chamado de produto escalar. Então, eu posso chamá-lo de produto escalar da iésima linha de A pela jésima coluna de B. Lembra aquelas notações que eu falei para vocês lá atrás? Eu vou chamar a iésima linha de A, parêntese I, e a jésima coluna de B, parêntese J, que é potência J, tá? Aqui em forma de potência, aqui em forma de subíndice. Sempre as colunas eu estou usando o símbolo lá em cima e linha o símbolo aqui embaixo. Então, eu faço a multiplicação com os elementos correspondentes. Então, olha só, o produto escalar de AI com BJ vai ser AI1 vezes B1J, mais, aqui teria o segundo elemento, né? AI2 mais B2J. Quando chegasse lá no K, AIK mais BKJ. E chegar lá no último, AIR mais BRJ. Nota aqui porque que eu tenho que ter o número de colunas igual ao número de linhas, porque aqui o número de elementos para efetuar essa multiplicação tem que ser exatamente o mesmo,
porque a multiplicação é feita termo a termo, certo? Então, não pode faltar e nem sobrar nenhum número. Vamos voltar agora aqui em cima e falar dessa notação que você está vendo aqui, ó. Essa notação é uma forma alternativa de compactar essa soma. Esse símbolo aqui é um somatório. Ele significa somatório. É um somatório. Eu vou somar os termos que tem essa configuração aqui, onde essa soma vai ser feita atribuindo valores para a letrinha K, que é a letra que está escrito aqui no símbolo. O K vai assumir os valores do 1 até chegar nesse número que está aqui em cima, até chegar no R. Então, ó, substitua o K igual a 1 e você vai ter esse primeiro elemento. Substitua o K igual a 2 e você vai ter esse primeiro elemento. A cada substituição você vai colocar um sinalzinho de mais, porque o símbolo está mandando somar. Até você substituir o último valor do K, que é o R, e você vai ter esse último elemento. Existe um símbolo parecido com esse que manda multiplicar. Aí o símbolo é esse π maiúsculo. Então, se o símbolo, ao invés de ser esse símbolo aqui, for o π, os termos seriam multiplicados e não somados, certo? No decorrer do curso, vocês vão utilizar esses símbolos. Eles são importantes em que situações? Eles são interessantes para compactar as expressões. Então, ao invés de colocar essa soma toda, eu posso escrever apenas isso aqui. Isso é útil em demonstrações, em escrever propriedades. Isso vai se aplicar em vários contextos diferentes, não é só aqui em matrizes. Aqui o símbolo está sendo usado como uma ferramenta para compactar essa soma. Mas aqui embaixo eu já usei um outro símbolo que eu introduzi aqui para também usar como ferramenta para mostrar para vocês que esta soma é o produto escalar da linha I com a coluna J. Então, são definições que vão sendo usadas aí na matemática para facilitar, certo? Bom, vamos fazer um exemplo. Então, olha só, o exemplo 1.18. Nós temos aqui a matriz A e a matriz B, e eu quero multiplicar A com B. Primeira pergunta, isso é possível? Observa o número de colunas de A, 3. Números de linhas de B, 3 também. Então, eu posso multiplicar, ó. 3 por 3 é o A e 3 por 2 é B. Então, eu posso multiplicar. Qual que é o resultado que eu esqueci de falar para vocês, gente? Eu vou fazer isso até que ponto? Esse produto escalar aqui vai ser feito até que ponto? Olha só, quando eu escrevi aqui, ó, matriz AB pertence ao conjunto das matrizes de M' e N colunas. Isso aqui não foi por acaso. Essa ordem aqui, ó, M por N. Esse M é o número de linhas da primeira matriz. E o N é o número de colunas da segunda matriz. Então, a gente já sabe que esse resultado aqui é uma matriz de M linhas e N colunas. Então, aqui eu já sei que eu vou ter um AB, um e assim por diante, até o último aqui, que eu vou ter o AB, M por ABMN, né? O número ABMN. Vamos ver aqui no exemplo, então. Então, olha só. Aqui a matriz é 3 por 3 e aqui a matriz é 3 por 2. Qual vai ser a ordem da matriz AB? 3 linhas e 2 colunas, que é o que está escrito aqui, ó. Todos os termos. 3 linhas e 2 colunas. Cada termo desse é obtido com o cálculo que foi definido aqui anteriormente. Que eu posso falar para vocês, produto escalar da linha do AI com o BJ. Como assim? Olha só, esse primeiro elemento, que é o AB11, é obtido
multiplicando a linha 1 da matriz A com a coluna B com a coluna 1 da matriz B, que está destacado aqui, ó. Então, vamos efetuar esse cálculo, ó. A11 que multiplica B11, A12 que multiplica B21 e A13 que multiplica A31. E aqui a gente substituiu os valores dos elementos e efetuou o cálculo e deu 20. Então, já achou o elemento A11 do produto. Entenderam? Primeira linha com primeira coluna vai dar origem ao elemento A11. E o elemento A21, como que eu vou encontrar? Multiplicando a segunda linha pela primeira coluna. Multiplicando a segunda linha de A pela primeira coluna de B, eu dou origem ao elemento AB21. Então, olha só, aqui está escrito o cálculo detalhadamente. Então, o elemento A21 vai ser obtido com menos 3 vezes 2. Aqui, esse 2 está repetido, né, gente? Vamos apagar esse 2 aqui. Menos 3 vezes 2, 1 vezes 1 e 0 vezes 4, dando origem aí ao menos 5, certo? E você vai fazer isso para os demais elementos. Vamos fazer mais um aqui? Vamos encontrar esse aqui, ó. Como que eu encontro o elemento A31? Eu vou pegar a terceira linha de A, multiplicar com a primeira coluna de B. Então, vai ficar 0 vezes 2, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 4. Que vai dar origem aí, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Então, 12 mais 5, e aqui vai dar 0. Deu esse 17 que está aqui, ó. Certo? Como exercício, tenta fazer os demais. Deixa eu só falar um pouquinho desse aqui para vocês, ó. AB12. Onde está o AB12? Está aqui, ó. AB12 é esse elemento, que está na primeira linha de A. Então, você vai multiplicar, pegar a primeira linha de A, produto escalar com a segunda coluna de B. Então, ó, primeira linha de A com segunda coluna de B. Vamos fazer o cálculo aqui comigo, ó. Vamos lá. Vai ficar 2 vezes 0, mais 0 vezes menos 1, mais 4 vezes 1. Então, aqui dá 0, 0, e 4 vezes 1, que é esse 4. Que é esse 4 que está aqui. Certo, pessoal? Bom, continuando, aqui nós temos um conjunto de propriedades que são satisfeitas pelo produto de matrizes. Bom, então, a primeira propriedade que nós temos é quando você tem três matrizes sendo multiplicadas, você pode multiplicar o B e o C, multiplicando inicialmente BC e em seguida A pelo resultado obtido por BC, dá o mesmo resultado de multiplicar inicialmente AB e o resultado obtido multiplicar por C. Aqui nós vamos ter outras propriedades, olha só. Quando eu tenho A que multiplica B mais C, isso coincide com AB mais AC. A mais B que multiplica C coincide com AC mais BC. Identidade que multiplica A dá sempre A, vai ser sempre igual a A. A que multiplica a identidade vai ser sempre igual a A também. Observa que esses símbolos eles estão escritos tem um detalhe aqui, ó, M e N. Isso acontece, tá dessa forma, para obedecer à definição de multiplicação de matrizes. Como A é uma matriz M por N, então quando você multiplicar a identidade aqui pela esquerda,
eu tenho que lembrar que a matriz A tem M linhas. Então, essa matriz identidade, ela precisa ter M colunas. Como ela é sempre quadrada, então ela é M por M e o símbolo pode ser escrito com a letrinha M aqui, para indicar isso. Mas, se a identidade for colocada à direita, como a matriz A é M por N, tem que lembrar ó, que agora aqui é N, então aqui tem que começar com N. Como a identidade é quadrada, é N por N, e você pode resumir esse símbolo com IN, ou simplesmente I. Mas aqui nós fizemos questão de colocar o detalhe da ordem para chamar a atenção a respeito da definição de produto. Agora a última é a matriz nula, que vale a mesma observação em relação à ordem, mas o resultado de multiplicar uma matriz nula por A, tanto quando a matriz nula for colocada à esquerda quanto à direita, o resultado é sempre matriz nula. Só vai mudar a ordem devido devido à ordem de A, vai alterar a ordem do resultado aqui, né? Em geral, aqui nós estamos vendo, ó, no conjunto dos reais, a existência do produto AB, por exemplo, 1 vezes 2 é sempre igual a 2 vezes 1. 1 vezes 5 é sempre 5 vezes 1. Isso sempre acontece nos números reais. Ou seja, AB é igual a BA. Mas no conjunto das matrizes, isso não é garantido. Não acontece sempre, em geral. Então, a existência do produto das matrizes AB não garante o produto de B vezes A. A gente pode pensar em várias situações. Por exemplo, vamos pegar uma matriz A de 5 linhas e 2 colunas, sendo multiplicada por uma B de 2 linhas e 3 colunas. Eu posso efetuar esse produto aqui de A vezes B. O A vezes B pode ser efetuado. Mas será que B vezes A pode ser efetuado? O B tem 3 linhas e 2 colunas. E o A tem 5 linhas e 2 colunas. Então, olha só, eu não posso efetuar, porque esses números aqui, ó, são diferentes, né? Então, nós não podemos escrever AB igual a BA. Como propriedades, igual nós temos aqui no teorema, que são situações que acontecem sempre, isso é uma propriedade que vai ser garantida aí pelo teorema, que tem uma demonstração, eu não posso acrescentar essa situação aqui no teorema, porque isso que não vale sempre. É claro que vai ter situações onde esse cálculo aqui vai coincidir, que são situações particulares. Quando elas acontecem, as matrizes A e B vão ganhar o nome de matrizes comutativas, certo? Então, olha só, temos aqui um exemplo. Aqui eu tenho 3 matrizes e nós vamos calcular esses produtos aqui, ó. A vezes B, B vezes A vezes C e C vezes A. Multiplicando o A vezes B, a gente encontrou matriz de identidade como resultado. Multiplicando B vezes A, também encontramos a identidade como resultado. Multiplicando A vezes C, nós encontramos essa matriz, e multiplicando C vezes A, nós encontramos essa outra. Observem aqui que os produtos eles puderam ser efetuados e nós tivemos 2 situações. A primeira situação é que a AB coincidiu com BA. Os produtos AB e BA existem e os resultados coincidiram. Então, é um caso típico do que a gente falou ali atrás, de que as matrizes vão ganhar o nome de matrizes comutativas porque estão satisfazendo essa condição. AB ser igual a BA. Agora, a segunda situação aqui é que, apesar do AC e o CA existirem, os resultados não são iguais. Então, elas não se classificam como comutativas, elas podem ser não comutativas, certo?
Ok. Agora, a multiplicação de uma matriz por ela mesma vai ser chamada de potência de matriz. E nós vamos definir agora. Então, olha só. A potência de matriz, nós vamos definir as potências de A da seguinte maneira. O A elevado a zero vai ser definido como sendo identidade. Aqui a matriz tem que ser quadrada para multiplicar ela por ela mesma. E A elevado a K é multiplicar o A K vezes. Nós vamos ter K parcelas de A. Nós vamos dizer que o A elevado a K é uma potência de A de índice K. E nós temos as seguintes propriedades. A vezes A elevado a R vezes A elevado a S é A elevado a R mais S. E A elevado a R elevado a S é A elevado a R vezes S. Essas propriedades aqui também existem nos números reais, propriedades de potências. Agora vamos falar um pouquinho de traço. O que é traço? Traço é definido nas matrizes quadradas e corresponde à soma dos elementos da diagonal principal. Olha o símbolo de somatório aparecendo novamente aqui. Aqui, o que está sendo somado? Está sendo somado elementos desse formato aqui, ó. A, K, K. O K é o número que está variando. Ó. Quando K é 1, você está com A1. Quando K é 2, você está com A2, 2. Quando K for N, você está com ANN. Olha um exemplo. Aqui nós temos a matriz A e o traço de A é 1 mais 3 menos 6. Esta operação traço, ela é usada em mecânica quântica. Aqui no nosso curso nós vamos usar pouco, mas lá para frente, quando vocês seguirem aí, se alguém for estudar mecânica quântica, alguma coisa de física quântica, vai se deparar aí com propriedades de traço. As propriedades que nós temos, ó, o traço do A mais B é traço de A mais traço de B, o traço de alfa vezes A é alfa vezes o traço de A, o traço de A coincide com o traço da transposta e o traço, eu acho que nós não falamos de transposta ainda, vamos falar já já, tá? Então, corte essa propriedade aqui. O traço de AB é o traço de A vezes traço de B e o traço do produto, aqui, notem que nós não podemos ABC, né? Eu falei lá que, em geral, é diferente de alterar a ordem, por exemplo, BCA. Mas, se tratando de traço, eles coincidem. Eu posso alterando os produtos. Quando você calcula os traços, os resultados são iguais, apesar dos produtos serem diferentes. Curioso, né? Bom, agora eu vou falar da transposta. Então, vou depois mudar isso aqui e colocar essa definição antes de traço, para ficar bem definido, porque aqui eu falei de transposta. Bom, o que é a transposta? A transposta a transposta de uma matriz A vai ser denotado por A elevado a T e corresponde a uma matriz de ordem N por M. Se a matriz A tiver ordem M por N, a transposta é o inverso, é N por N. Os elementos da transposta serão os elementos IJ. Os elementos IJ da transposta serão os elementos JI de A. Vamos entender isso então, olha só. A definição AIJ elevado a T igual a AJI faz com que os elementos da linha K da A transposta coincidam com os elementos da coluna K de A. Ou seja, vamos olhar no exemplo para ficar mais fácil. Se eu estou aqui com uma matriz A, a sua transposta é obtida trocando as linhas pelas colunas. Então, a linha 1, 2 vai ser a coluna 1 da transposta. A linha 2 é a coluna 2 da transposta. A linha 3 é a coluna 3 da transposta. A matriz B, a linha da matriz B vai ser uma coluna da B transposta. Matriz C, esta linha de C
é a coluna de C. Essa segunda linha de C é a segunda coluna de C. Na matriz D, eu só tenho uma coluna, né? Então, essa coluna vai ser uma linha, que é a mesma coisa que eu falo assim, esse 2 é a primeira linha, né? Vai ser a primeira coluna, e esse 1 da segunda linha é a segunda coluna. Esse símbolo de transposta, ele é útil para a gente escrever aquela notação de vetores do RN. Os vetores do RN vão ser sempre denotados por colunas ou parênteses. Como forma alternativa de escrever essa coluna, você pode acrescentar uma transposta na linha. Então, ó, essa notação aqui de linha transposta é igual a coluna. São equivalentes. Se eu apagar esse T, fica errado, porque eu estaria falando de linha. Aí, se eu coloco o T, volta a ser coluna. A matriz é simétrica. Lembra o que é matriz simétrica? Vou colocar um exemplo aqui de matriz simétrica. Ó. A, B e aqui 2, 2. Eu destaco a diagonal principal, tanto faz quais são os elementos, e as posições correspondentes acima e abaixo da diagonal principal são iguais. Vamos colocar, essa aqui vai ser a nossa matriz A. Vamos escrever a matriz A transposta. Matriz A transposta, o A2 vem aqui e o 2B vem aqui. Elas coincidem. Então, se a matriz for simétrica, a transposta é igual a A. E se a transposta é igual a matriz é simétrica. Sempre uma propriedade, se tiver escrito se somente se, quer dizer que você pode ler o resultado. O resultado é válido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, se a matriz é simétrica, vale a condição de A transposta ser igual a A. E se A transposta é igual a A, vale a condição de ser simétrica. Eu podia escrever de uma forma diferente esse resultado do teorema 1.7 da seguinte maneira. Posso escrever assim, ó. A é simétrica. E essa escrita aqui, essa sentença, se somente se, eu posso... Ai, desculpa, gente. Eu posso escrever em forma de símbolo, notação matemática, A transposta é igual a A. Você pode reescrever os resultados utilizando uma notação mais compacta. Esse símbolo aqui de se somente se, fica subentendido que vale essa ida e essa volta que eu estou falando para vocês, de ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. De tal forma que você pode escrever essa sentença como sendo A é simétrica. Então, isso implica que A transposta é igual a A. E A transposta é igual a A, que implica que A é simétrica. Então, olha só, essas duas situações estão resumidas nessa sentença de cima. Os símbolos aqui são diferentes. Esse símbolo aqui é se somente se, e aqui o símbolo é de implica. Então, isso implica, que é se somente se. O se somente se guarda essas duas implicações aqui, certo? E quais são as propriedades que nós temos para a transposta? Se você tem uma soma e quer calcular a transposta, isso é a mesma coisa de somar as duas transpostas. Multipliquei por escalar a matriz A e quero calcular a transposta, é a mesma coisa de multiplicar o escalar pela transposta de A. Eu tenho uma transposta e calculo a transposta da transposta, volta na matriz A. E tenho uma multiplicação e calculo transposta, isso é a multiplicação das matrizes transpostas na ordem contrária. Primeiro B, depois A. Essa quarta propriedade aqui, ela pode ser estendida para um número finito, para um número maior de matrizes, olha só. Eu tenho uma multiplicação de K matriz e calculo transposta. Isso é o produto das transpostas na ordem contrária, ó. AK transposta até A2 transposta, A1 transposta. E para finalizar, nós temos aqui uma lista de exercícios que vocês podem usar para praticar tudo que a gente estudou até agora.
Bom, então aqui termina a nossa primeira aula. Leiam o material, revejam esta aula e até a próxima.